Olá, boa tarde. Que bom ter a sua audiência no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia. E hoje a gente vai falar sobre segurança pública. Nós vamos conversar com o delegado Breno Galdino, superintendente estadual de repressão ao narcotráfico do estado do Maranhão, a SENARC. E vamos falar sobretudo sobre esse momento de efervescência e que a segurança se torna muito necessária e obrigatória, do ponto de vista até estratégico. Mas antes de mais nada, que satisfação tê-lo aqui, doutor Breno. Agradeço, obrigado pelo convite a todos que estão assistindo e é sempre um prazer a gente poder falar dos nossos trabalhos aqui na área de segurança pública e esclarecer as pessoas aí quais são as atividades de fato que a polícia vem exercendo aqui no estado. Ao passo que nós temos o maior São João do Brasil, que é o do Maranhão, essa efervescência cultural acontecendo em todo o estado do Maranhão, principalmente na ilha, é momento também de um cuidado especial, porque as drogas elas invadem as principais festas, os principais momentos, e principalmente aqueles onde a família e diversos segmentos da sociedade estão presentes. Como é que andam as ações por parte da SENARC em relação a esse combate ao narcotráfico, combate às drogas? Esse ano tem sido um ano emblemático para a SENARC, em que nós estamos voltados, conforme foi a nossa instrução do delegado-geral, do secretário de Segurança, envolvendo a desarticulação de quadrilhas, grandes quadrilhas que têm movimentado umas drogas mais específicas, mais caras e com potencial lesivo maior, que é o caso do crack e cocaína. Então nós temos duas bases também fora de São Luís, em Timon e Imperatriz, que são portas de entrada para essas drogas, e a gente tem feito uns trabalhos de inteligência, obviamente, para desarticular essas quadrilhas antes mesmo que eles possam vir a distribuir drogas. E em períodos como esse, por exemplo, do São João ou do Carnaval, são períodos que a gente sabe que o fluxo é muito maior. Então nós buscamos fazer trabalhos mais intensos de inteligência e trabalhos preventivos junto com a Polícia Militar, obviamente, para que a gente possa dar essa maior tranquilidade aqui à população. No Carnaval, delegado Breno, é ainda maior, né, esse fluxo, né? E isso, naturalmente. Mas nós tivemos um controle muito grande aqui. Aliás, o Carnaval foi considerado um dos mais tranquilos dos últimos anos no estado do Maranhão. Entre as ações integradas que a gente costuma fazer com a Polícia Militar, principalmente, fizemos esse trabalho nos portos de São Luís, na entrada e na entrada principal da cidade, pelos Estreito dos Mosquitos, onde foram feitas minuciosas revistas, inclusive com o uso dos nossos 2 cães farejadores, o que de fato ajudou muito a inibir que usasse essas portas de entrada aqui no Carnaval. Foi um trabalho muito bem feito, Carnaval, Semana Santa, e agora estamos fazendo também no São João, que naturalmente que tende-se a ter essa busca maior e essa venda maior por parte de traficantes querendo vender drogas, e naturalmente que a polícia tenha que dar uma resposta muito mais forte. Doutor Breno, nós temos visto que as drogas elas têm devastado bastante a vida das pessoas em todo o território nacional. No Maranhão não seria diferente. O Maranhão não é considerado um dos maiores produtores de drogas, mas essas drogas entram bastante pelas divisas, pelas fronteiras brasileiras e pelas divisas. Como é que tem sido as ações da SENARC para que essa droga não chegue, né, a um centro, por exemplo, consumidor que é grande, a gente não pode negar, na ilha de São Luís, perpassando por regiões específicas para eles, traficantes, como a região tocantina, por exemplo, Imperatriz? Isso, são áreas muito extensas, o Maranhão é muito extenso, né, áreas de difícil acesso, inclusive, por regiões de mata, o lado amazônico dela. E a gente tem que trabalhar justamente isso, tentar fechar essas fronteiras, como por exemplo a área de Estreito, onde a gente tem uma base Imperatriz, onde tem sido feitas grandes apreensões, principalmente no nosso foco maior que tem sido esse ano, que é a cocaína e o crack, né, que é onde o prejuízo é maior para as quadrilhas, inclusive, e potencial lesivo. Timon também é outro ponto de entrada, nós temos a nossa equipe lá da DENARC fazendo ótimos trabalhos também, junto inclusive com a Polícia do Piauí e a Polícia Militar, que é nossa parceira sempre nesses trabalhos, e isso a gente tem feito com intensidade. Nosso objetivo maior é o quê? É com o uso da inteligência, se articular, tentar traçar o perfil de quem são os membros envolvidos, geralmente são organizações criminosas, e quando você atacar ela não só na apreensão inclusive de drogas, mas sim também trabalhando na parte de lavagem de dinheiro, descobrir onde esse dinheiro está correndo, quem são os verdadeiros donos desse material, onde eles estão transformando esse dinheiro em bens que às vezes a gente pensa que são atividades comerciais listas e que na verdade quem as fomenta é o narcotráfico. Então esse trabalho tem sido mais intenso. Temos algumas rotas já determinadas, obviamente, né? Nós temos também, obviamente, a Polícia Federal trabalhando nessas regiões fronteiriças entre estados internacionais, como por exemplo no aeroporto também é um trabalho da Polícia Federal lá, mas o principal foco nosso é essa integralização junto com a Polícia Militar e com a Federal para que a gente possa combater um todo. Porque hoje
por trás de várias prisões que temos de grupos organizados ou de assaltantes, inclusive, sempre há por trás esse tipo de atividade ilícita, que é o tráfico de drogas. Então, ela realmente se estendeu, assim como o consumo, que virou até a ser uma questão de saúde, né? Esse consumo. Saúde pública, né? Isso. Inclusive, nós temos uma seção dentro da própria Senarc, onde as equipes, inclusive dos cães, usam esse trabalho, levando para as escolas esse trabalho, porque também você só combater o traficante e não instruir a população. É uma ação educativa? Exatamente. Eles vão fazer palestras em escolas, principalmente na rede pública do estado, do município, mostrando justamente esse mal. Porque esses né? bandidos, esses criminosos, traficantes, eles aliciam os nossos jovens, adolescentes, a partir das escolas. Né? E isso tanto para uso como para venda, né? Para serem os aviões deles. E é isso que a gente tem que combater, obviamente, começando na base, nada melhor do que a educação, e mostrando também que a nossa atividade de segurança pública, né, não é simplesmente só a polícia ir combater, é uma atividade de todos no coletivo. A polícia seria só uma dessas etapas, só um desses pilares da segurança pública. Mas a segurança principalmente é o quê? É a nossa aproximação com a comunidade, para que ela possa nos auxiliar e também auxiliar em outros serviços, como por exemplo a iluminação pública, né? Como se vem trabalhado junto com a prefeitura. A iluminação pública é um ponto de segurança. Isso aí já é visível que nos locais mais bem iluminados as taxas de violência são muito menores. Né? Então os trabalhos são em dados conjunto, estatísticos. E dados estatísticos. Né? Nas escolas com melhores índices de educação nos bairros, são bairros que tendem a ser menos violentos. Entendeu? Então esse trabalho tem sido feito mesmo. É educativo, preventivo, obviamente, com a apoio da Polícia Militar e o de inteligência, que é onde entra a Senarc, desarticulando grupos criminosos. Breno, da onde vem essa droga? Qual é a origem dessa droga que vem parar no estado do Maranhão? Quando a gente fala de maconha, por exemplo, né, que é uma implantação, existem alguns pontos no Maranhão que a gente limita, às vezes eles migram, né, e a gente tenta combater, obviamente, isso. Algumas plantações em locais mais restritos, e essa parte, inclusive, a gente tem tido muito apoio do CTA para essas áreas de difícil acesso, em que eles têm feito um bom trabalho também, aí, excelente nisso. Agora, a droga mesmo, a cocaína e o crack, que não tem a base aqui no Brasil, ela geralmente é de regiões fronteiriças, né, vindo lá da região mais amazônica, né, e eles têm os trilhos que eles vão cortando, Tocantina, pela área mesmo do Amazonas, para chegar aqui pelas fronteiras, geralmente do Piauí ou ali em Estreito, né? A região Tocantina também é muito forte. Então é nesse ponto que a gente justamente isso, a Secretaria de Segurança criou essas duas bases nesse ponto, a Polícia Civil, para que a gente possa, com o uso da inteligência, tentar barrar. Claro que a gente sabe que o fluxo é muito grande, o volume, cada vez mais eles inventam modos de trazer essa droga para cá, é um combate intenso, incessante, mas a gente já pode dizer que do ano passado para cá aumentou em 200% a apreensão de cocaína e crack. Né? Então, a cada apreensão dessa de crack para a gente comemora justamente por isso, pelo prejuízo que se dá e porque aquela droga ali poderia ser potencializada e transformada em muito mais droga, atingindo muito mais pessoas. E aí a gente quer evitar justamente isso. Os traficantes estão cada vez mais sofisticados no seu modus operandi. O senhor falou ainda há pouco de apreensão de maconha, apreensão de cocaína, do crack, né? Bastante utilizado pelos usuários e vendido pelos traficantes. Mas em relação às drogas sintéticas, como o êxtase, como o LSD, que são comercializadas nas raves, nas festas. Recentemente, inclusive, a Polícia Federal fez 2 operações aqui, apreendendo drogas e prendendo traficantes. Como é que a Senarc tem agido? A apreensão de êxtase e LSD ainda não é um volume considerado dentro aqui do estado, mas a gente já tem começado a fazer trabalhos mesmo de filtração de inteligência nesses locais, porque a gente quer fazer o quê? O levantamento, descobrir, obviamente, o rastreio. Só prendendo ali naquele momento, a gente sempre aguarda o melhor momento para que consiga entender qual é a cadeia, né, e chegar. São drogas mais fáceis de transportar, devido ao pequeno tamanho, ao diminuto tamanho delas, então realmente tem essa facilidade e há esse consumo exagerado. Mas dificulta para a polícia, né? É uma dificuldade. O que a gente tem feito é isso, justamente isso. É treinado, inclusive, os cães para o farejo desse tipo de droga. Já é uma etapa que a gente está trabalhando e a ferramenta, nós temos 2, a Dana e o nosso Vini, né, que são nossos cães policiais que fazem o nosso trabalho ser muito mais ágil, rápido e preciso. E a gente tem trabalhado em cima com eles. Agora, claro que as raves ainda vem acontecendo com isso, a PF tem tido esse métier, obviamente, em trabalhar, mas nós já estamos evoluindo em acompanhar esse tipo de evento e logo, logo a gente espera ter alguns resultados aí também nessa área de drogas sintéticas. Doutor Breno, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia, eu gostaria que o senhor traçasse um paralelo em termos de análise, como homem, né, da gestão de segurança pública. O senhor dirige uma superintendência que é importantíssima e a gente tem visto que as drogas têm dizimado famílias. Com certeza. Anteriormente se falava de jovens, hoje a gente está falando de crianças, pré-adolescentes que são aliciados pelo mundo do crime.
São Luís saiu, né, da rota, daquele dado vergonhoso de 50 cidades mais violentas do mundo. É claro que quando você chega a uma marca como essa, houve um trabalho, uma força-tarefa concentrada de todo o organismo de segurança. E a prevenção, o combate à droga, a SENAC, eu entendo que foi vital nesse aspecto. Mas quando a gente relaciona esses crimes, por exemplo, de homicídios, a gente vai ver que 70%, 80%, o senhor que é o homem da estatística pode falar melhor, tem envolvimento direto com o tráfico de drogas, né? Quanto ele é nocivo para a sociedade. Né? Exatamente. E é por isso que a gente, inclusive, faz algumas ferramentas como a gente tem de denúncia, disque denúncia, o próprio CIOPS recebe, e a gente conta com a população justamente para isso, que nos denuncie, que nos leve até a comunidade, nos mostre onde está acontecendo esse tormento para que a gente possa investigar. A gente garante, obviamente, sigilo em todas as informações, mas a gente precisa justamente disso. Nesses casos de homicídio, ou próprio roubo, a gente vê que o tráfico de drogas tem sido recorrente. É como se fosse quase uma moeda de troca, um trabalho paralelo que eles têm feito as organizações criminosas. E a gente tem combatido, obviamente, juntamente com a própria SEIC, que tem uma diretoria só de organizações criminosas trabalhando nesse combate e que não frequentes vezes a gente tem trabalhado em conjunto justamente para isso, porque por trás dos grupos né, organizados aí de narcotráfico tem envolvimento também nesses assaltos a bancos, enfim, alguns homicídios e por trás sempre tem a droga. E é isso que a gente busca, inclusive, fazer esse apelo à população que nos trabalhe conosco, pode confiar que a gente vai checar e garantir o sigilo, mas que nos informe para que a gente possa Mas é fundamental entrar. A denúncia, né? Exatamente. Eu queria até saber do senhor, porque recentemente eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o deputado Dr. Iglesio. Ele é autor de uma proposta que foi abraçada pelo governo do estado do Maranhão e que se transforma em lei, né, na Assembleia Legislativa, que é o projeto de lei denominado Lei de Recompensa. O que é isso? São crimes que precisam de informações, o organismo de segurança pública precisa ter informações, às vezes em loco, às vezes as pessoas têm informações privilegiadas e que podem ajudar o sistema de segurança e elas terão um valor pecuniário. O senhor entende que é um projeto interessante, uma lei que vai ajudar bastante o organismo de segurança pública? Com certeza. Nós temos hoje muitas denúncias junto à SENAC e ao CIOPS. Isso tem sido muito importante, indiferentemente de valoração. Isso é uma prova de que a comunidade quer ajudar e precisa de nossa ajuda, obviamente. Nós estamos prontos para isso. Claro que com a pecúnia nós vamos alcançar um outro público também, um outro tipo de pessoa que tem o interesse e, obviamente, gostaria de ser recompensada. Mas o que me deixa mais orgulhoso da população que eu digo aqui do Maranhão é porque as denúncias têm sido justamente por isso. São pessoas que querem na sua comunidade que ela seja melhor. E isso é importante. Claro que com a denúncia e com a ajuda financeira, nós teremos, obviamente, um aumento no volume. A SENAC, ela, como os outros órgãos, vão checar, obviamente, a informação e tendo procedência e levando a resultados positivos, nada melhor do que ser recompensado por essa ajuda. Mas o principal é isso, é deixar sempre incutido na cabeça da população que ela é parte do nosso sistema de segurança e que nós precisamos dela para que a gente possa combater qualquer tipo de crime. E segurança pública é de responsabilidade do Estado, mas um dever de todos, né? Dever de todos, com certeza. A segurança é para todos. E nós, obviamente, que trabalhamos na SENAC buscando desarticular esses grupos criminosos maiores de grande monta, mas nós não deixamos de checar nenhuma informação, seja daquele pequeno traficante em um bairro qualquer, como daquele traficante grande já que tem feito de proporções interestaduais. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia com o delegado Breno Galdino, titular, né, da Superintendência de Repressão ao Narcotráfico, a SENAC, no estado do Maranhão. Muitíssimo obrigado, delegado Breno Galdino. Parabéns pelas ações aí, que o senhor possa continuar desenvolvendo as suas atividades de modo a garantir a segurança pública para todos os maranhenses. Agradeço a SENAC e a Polícia Civil, como a Secretaria está à disposição de vocês aí para qualquer momento para mais informações. Obrigado. Obrigado, bom São João. Igualmente, obrigado. E eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista. Até a próxima oportunidade. Mas, a seguir, após o intervalo, as principais notícias do nosso estado estarão de volta no portal da TV Assembleia. Fique ligado.